Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a classe do cavalo consciente, cavaleiro consciente. Essa é uma classe do Access Consciousness, é uma especialidade na qual não existe nenhum pré-requisito. Qualquer pessoa que deseje ter contato com o cavalo será muito bem-vinda. Nessa classe, nós vamos trabalhar 3 grandes pilares. O primeiro é a presença, o segundo é a confiança e o terceiro é a liderança. Vamos lá trabalhar primeiro a presença. Se você não está presente com você na sua vida, você está terceirizando, porque de repente eu estou aqui distraído, olhando, sem perceber o que está acontecendo. Quando nós estamos diante dos cavalos, os cavalos nos colocam na presença, porque eles vão convidar a gente o tempo inteiro a interagir com eles. E se eu não interajo, se eu não estou ali presente, eu posso inclusive me acidentar, o cavalo pode me pisar, ou ele pode passar, ou eu posso passar desapercebido por toda essa situação. E aí eu te pergunto, você está presente na sua vida? Ou de repente, na maioria das vezes, você fala, tá, fala que eu estou escutando, e você fica aqui no celular fazendo as coisas, meio que terceirizando a sua presença. Muitas pessoas hoje comem vendo TV ou tocando o celular, até dirigem, que é uma loucura, né? Olhando o celular, é como se o celular hoje fosse mais importante do que qualquer outra questão. Quando nós estamos, por exemplo, com crianças, nossos filhos, por exemplo, ou nosso cônjuge, a presença é o mais importante, é eu estar ali presente, disponível para aquela pessoa, para aquela relação. É uma loucura isso, né? Lá atrás, quando nós tínhamos o telefone fixo, você simplesmente ligava para as pessoas, aí veio o celular e aí a gente começou, vou ligar, não vou ligar. Ainda hoje tive algumas pessoas falando alto no telefone, mas hoje a grande maioria não faz mais isso. É uma conduta que mudou. Antes de eu te ligar, eu tenho que mandar uma mensagem, posso te ligar, em que horário que você está disponível? Então, com isso, nós acabamos ficando muito ensimismados e voltados só para o celular. Como seria para você trabalhar melhor essa questão da presença para que você pudesse estar mais presente? Você faz escolhas. Olha, agora nesse momento, enquanto estou aqui gravando, eu vou estar presente, eu vou estar concentrado nessa função. Quando acabar isso aqui, eu dou uma relaxada. Porque de repente você pode estar terceirizando tudo na sua vida. E se você não está presente, com o passar do tempo, as pessoas nem lembram de você, né? Quem não é presente não será lembrado. Em que sentido? As pessoas começam a acostumar-se com a sua ausência. Se de repente é esse o seu objetivo, vai que é tua. Se não, que tal fazer uma escolha diferente? E os cavalos são maravilhosos, porque eles são verdadeiros mestres. E aí você trabalhando a presença, a conexão, vendo como que ele interage com você, e você naquele processo de conexão com aquele animal, você fala, uau, quando eu encosto, ele encosta, quando eu encosto muito, ele se afasta. Então eu estou invadindo a zona dele, eu já não estou mais nessa questão toda. E aí você começa a trabalhar isso de uma forma mais lúdica, de uma forma mais solta. E a confiança é a mesma situação. Você confia em você, você tem uma autoconfiança bastante bem desenvolvida, você confia nos outros. Nesse mundo atual que nós estamos vivendo, é como se as pessoas não tivessem mais interesse em trabalhar em equipe. Eu confio só em mim, eu não contrato mais ninguém, e quando eu contrato é até a página 3. Eu tenho que determinar o que é que ela vai fazer, o que ela vai deixar de fazer. E isso fica um pouco restrito. Nesse caso específico, nós vamos trabalhar com alguns exercícios com os cavalos, onde vocês vão perceber se vocês realmente confiam nos demais e se vocês confiam realmente em vocês. E através dessa interação e de alguns exercícios que nós fazemos com os cavalos, vocês vão poder perceber em que lugar que vocês se encontram. E, finalmente, nós vamos trabalhar a liderança. Quando você trabalha a liderança, é muito interessante você perceber, de repente, na minha empresa, quando eu peço uma coisa, todo mundo vem, mas eles vêm assim meio que com cara feia ou com um certo temor ou medo. Talvez você está sendo um líder muito forte, ok? Legal ter essa liderança forte. Mas qual é a forma que você está utilizando para liderar? Através do poder, através do chicote, através da pancada, através da ameaça, através do poder, ou você faz ou você é demitido, ou de repente você lidera de uma outra maneira, que é muito mais um convite. Olha, nós temos um trabalho aqui a ser feito, eu espero que você faça dessa maneira. Você tem alguma dúvida, ou seja, você vai delegar
essas funções, mas com responsabilidade, realmente instruindo, programando, ou talvez trabalhando, ou treinando essas pessoas para que elas possam fazer algo maior e melhor. E aí nós temos também uma atividade que nós vamos fazer com os cavalos, na qual você vai trabalhar isso energeticamente falando. E o que é mais interessante, como os cavalos fazem uma espécie de neurônio espelhos, eles captam o que está no nosso inconsciente, eles percebem o que nós estamos colocando como comando e eles vão trabalhar isso de uma forma mais solta ou não, você vai perceber que imediatamente, quando você faz uma abordagem mais assertiva dessa questão muito mais do convite, as coisas vão funcionar. Se você também for exacerbado e for com poder e for com ameaças, isso também vai funcionar, mas você vai perceber que o cavalo não vai ficar tão à vontade. É como se você pudesse ter essa percepção utilizando os animais sem você ter que utilizar as pessoas. E ali você vai fazer uma série de associações, vai ter muitos insights, vai ter uma experiência bastante interessante. E às vezes vem pessoas para a gente que elas têm medo de cavalos. Então, se você tem medo de cavalo, essa classe é fantástica para você sair desse medo. Que um dos primeiros exercícios que nós vamos fazer durante esses 2 dias é trabalhar essa questão da sua conexão com esses animais. Como você se conecta, como que você chega? Você chega de uma maneira pequena, você chega de uma maneira grande, como que é a tua abordagem? E se você está com medo, os cavalos captam o seu medo e eles também vão se afastar de você. Porque se você está com medo, eles falam, eu não vou chegar junto dessa pessoa se ela está temerosa, porque de repente eu posso causar um maior dano para ela. E esse é um jogo muito interessante. Mas o que eu tenho percebido muitas vezes é que as pessoas que têm medo de cavalos, elas têm um pouco de medo de si próprias. É como se elas não quisessem reconhecer a sua grandeza e quisessem ficar na sua pequenez. Então, quando elas veem um cavalo, um animal bonito, grande, que pesa 350, 450, 600 quilos, um animal elegante, bonito, veloz, ousado, atirado, valente, corajoso, é tudo que elas são, mas que de repente elas estão escondendo de si mesmas. Então, quando elas começam a fazer as pazes com esse animal, que para alguns pode ser inclusive o seu animal de poder, elas começam a perceber que existe muito mais a ser feito, muito mais a contribuir. E aí, a partir daí, elas começam a fazer, a sobrecriar, a ultrapassar determinados limites ou crenças, ou até mesmo a jogar no lixo essas crenças limitantes que te colocaram de que você não é capaz, de que você não é possível, que você deixa de fazer. E o que é mais interessante é que a gente, claro, vai trabalhar essas questões, vai trocar isso, tem um manual também, no qual vocês vão ter acesso a esse manual e vocês vão poder seguir. Inclusive aqui tem uma coisa maravilhosa, que são 18 processos corporais para animais. Então imagina como é que você poderia ser mais gentil com seus animais através dos processos corporais. Igual a gente faz com as pessoas, nós podemos fazer com os animais e trazer muito mais, digamos assim, conforto para eles. E tem várias funções específicas. Então essa é uma maneira gentil. Mas aqui o que é mais interessante é, embora nós também vamos trazer essa consciência de uma maneira para você ter uma maior compreensão, talvez, do que está acontecendo, mas o mais importante é você perceber isso de forma energética, onde você pode fazer um câmbio, você pode fazer uma mudança muito forte. Porque a ideia aqui não é que você saia daqui compreendendo tudo do ponto de vista cognitivo, é de repente do ponto de vista energético. Porque o cognitivo, você já trabalha ele a vida inteira. E de repente os cavalos são um convite muito legal. Essa comunicação não verbal, gestual, processual. E eu olho para o cavalo, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, que correlação ele está fazendo com o meu sistema, que correlação ele está fazendo com aquilo que eu tenho aqui em mente, como que isso vai processar, como que isso vai funcionar. Isso é simplesmente maravilhoso. E aqui nós temos, são 2 dias nessa classe. Num dia nós vamos trabalhar a questão mais do cavalo, a conexão, a maneira de chegar, como tocar, como deixar de fazer. E vamos também trabalhar a nossa conexão maior com esses animais e os cuidados gerais com o cavalo, com a detenção, com a nutrição, com os cuidados ao montar, de que maneira que nós vamos montar e como nós vamos fazer que isso seja agradável para ambos, para o cavaleiro e também para o cavalo. E também vamos trabalhar no dia seguinte as questões relativas ao cavaleiro. Como seria o cavaleiro aprendendo esses 18 processos corporais
que ele pudesse fazer esses processos dos seus cavalos. Seria uma maneira deles serem mais gentis e agradecer ao cavalo pela parceria. Porque quando um cavaleiro ganha um prêmio, por exemplo, de hipismo, não é só ele, né? Ele ganhou o prêmio, mas ele é uma parceria. Se o cavalo não fizer o que foi requerido, ele não consegue ganhar. Então, como seria se você pudesse ser mais gentil com o seu cavalo? Cuidar melhor desse animal, trabalhar ele de uma forma mais gentil, trabalhar ele realmente como um companheiro, como um parceiro de trabalho, e não apenas como um meio de transporte ou um veículo para você poder conseguir chegar naquele lugar que você deseja. É trabalhar todos os princípios de bem-estar para que você possa ter um animal saudável, um animal feliz, um animal contente com aquilo que você está dando para ele. E aí sim, você pode exigir muito mais desse animal. Essa classe ela é bastante reveladora. Por um lado, é como se você trabalhasse todas umas questões suas energéticas que você não conseguiria, talvez, liberar isso facilmente, até mesmo através da fala, da questão mais verbal. Quando você entra em contato com o cavalo, você tem um acesso a uma informação de generosidade, de amorosidade, de acolhimento extremamente interessante. Aí você fala, caramba, como é que eu estou me sentindo tão bem aqui? O que é que está passando aqui? O que é que está acontecendo aqui? Qual é o lugar onde eu posso expandir ainda mais? Isso é muito legal. Bom, é isso. Eu te espero na próxima classe do Cavalo Consciente, Cavaleiro Consciente, que nós vamos oferecer aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Vem comigo!